Senhor presidente, nobres vereadores. Graças a Deus, chegamos ao fim. Porque eu relatei de tudo. Foram muitas e muitas noites sem dormir. E Deus me permitiu ter maturidade o suficiente para viver o tempo que vivi. As primeiras contas que chegaram aqui nessa casa do ex-prefeito Amaury, eu voltei convencido, como agora um jovem falou agora, de que tinha que fazer aquilo. E ele foi cassado politicamente. Ele foi para os tribunais e ele concorreu. Todo mundo dizia que ele não ia concorrer e ele concorreu. Todo mundo dizia que ele não ia assumir e ele assumiu. E ele é prefeito. Mas não é por isso, pelo meu voto no passado. Porque o pior na vida é tu não ter condições de mudar. É tu cometer um erro e permanecer no erro. Nesses últimos meses eu não fiz outra coisa a não ser olhar, reolhar o processo do tribunal, do ex-prefeito e do Lewandowski. O Supremo Tribunal de Justiça, através da pessoa do Ricardo Lewandowski, coordenou o julgamento, inspeção da ex-presidente Dilma Rousseff. E eu não tinha dúvida de que era óbvio que o Supremo, sendo guardião, e eu fui rever todos os vídeos da cassação, do processo de julgamento, não de cassação, de julgamento da Dilma Rousseff, porque eu necessitava ver, porque não era um juiz, era o Supremo. E ele, em vários momentos, diz, aqui o julgamento é político, não é técnico. E tanto é que ele profere a sentença da Dilma Rousseff da seguinte maneira: deixe o julgamento de contas para o judiciário. E ela concorre. Foi o Supremo que disse, não fui eu. Então a minha visão que eu tinha antes, para a visão que eu tenho agora, e que bom que eu tenho a grandeza de poder mudar, porque muitos não mudam. Muitos têm vergonha de mudar. Eu não tenho problema, eu não tenho compromisso com erros. E todo mundo diz que o mais radical aqui sou eu. Pois eu lhes digo, não sou. Parecer, do latim, parede. Aquele que é duro. Do dicionário do português, aquele que parece ser. Parecer, do tribunal, parece ser um crime. Não é. Ele não afirma que é um crime. Ele diz que parece ser, porque se fosse crime, ele chamava a Polícia Federal. E mandava prender. E olha só, o meu adversário na campanha política está ali na minha frente. Mas meu adversário, jamais meu inimigo. Nem você, nem Valdomiro, nem nenhum. Adversários. Eu gosto de ter adversários. Inimigos nunca. E como relator, eu possibilitei a vocês, vereadores, um relatório com 2 votos. E se vocês leram, escutaram o meu relatório, tecnicamente eu disse, tá bom, eu não sou técnico. Tá bom, o tribunal tem razão, eu não posso contestar o tribunal. Eu não tenho o conhecimento suficiente do tribunal. Mas politicamente eu digo no mesmo relatório, portanto votem no relatório como vocês acharem que deve ser. Politicamente, o relatório que foi aprovado por ampla maioria, por todos da comissão, diz lá que não houve dolo. Diz lá que deixe para os tribunais
as contas, porque ele não vai se safar das contas. Ele vai ter que buscar o advogado, ele vai ter que ser julgado, ele vai ter que buscar a defesa, ele vai ter que ir para o judiciário. Porque isso é vala que segue. Como o ministro do Supremo fez. Eu apenas transcrevi em palavras que o ministro do Supremo fez em Brasília. Eu só botei em palavras mais comuns. Portanto, eu voto com o meu relatório. Eu não voto contra o meu relatório. Eu voto exatamente o meu relatório político que eu acabei de ler. Porque tem 2 votos ali. Um político e um técnico. E técnico, eu peço a vocês que deixem eu enfrentar o prefeito nas urnas, porque eu quero vencer dele nas urnas. É lá que ele é meu adversário. Quem quiser votar o meu relatório, vota tranquilo o meu relatório, porque eu deixei claro que politicamente não houve dolo. Está claro no meu relatório. Eu voto o meu relatório. Tecnicamente eu disse, concordo com o tribunal. Quem sou eu para discordar do tribunal? Que conhecimento técnico, científico tenho eu para discordar do tribunal? Então quero dizer, que bom que vivi, amadureci, cresci, conheci o mundo e pude mudar de ideia. Porque tem gente que passa a vida inteira cometendo os mesmos erros e não muda de ideia. Não tenho orgulho dos meus erros. Sempre procurei acertar. Sempre procurei acertar. Mas corrijo ao longo da caminhada. Portanto, tenhamos paciência. Sejamos gente que cuida de gente, da nossa gente. E votamos. Cada um não tem voto errado hoje. Não existe voto errado. Eu não preciso citar que o voto desse ou daquele, mas que cada um tenha serenidade no seu voto, brandeza no seu coração e que vamos decidir nas urnas no ano que vem. Muito obrigado.